Existe uma diferença muito importante entre aquilo que nos dá base e aquilo que começa a nos exigir. Freud nomeou isso de um jeito muito precioso. Ele fala em eu ideal e em ideal de eu. Freud já falava de eu ideal, ideal de eu, e o Lacan aprofunda isso dizendo algo muito importante. Uma coisa é a imagem que eu tenho de mim, e a outra coisa é o lugar de onde eu me sinto olhado. O Winnicott, ele não usa os mesmos termos diretamente, mas ele fala algo mais próximo. Ele fala de verdadeiro self, a base do eu, e o falso self. O Winnicott não usa esses termos diretamente, mas ele trabalha algo muito próximo. Ele fala do verdadeiro self, próximo ao eu ideal, e ao falso self, ao ideal de eu. André Green fala do colapso narcísico, do vazio, e o Ferenczi ele fala do eu adaptativo, do eu para sobreviver. No vídeo anterior eu falei do eu ideal, esse tempo primitivo em que o bebê é intensamente investido. É o tempo de Vossa Majestade o bebê. É quando a criança ocupa para alguém um lugar de valor absoluto. E isso deixa marcas. Quando esse investimento acontece de forma suficiente, ele ajuda a construir uma base interna, uma sensação de valor, uma espécie de sustentação silenciosa que acompanha o sujeito ao longo da vida. É daí que vem, em parte, a possibilidade de dizer: eu existo, eu tenho valor, eu posso me sustentar mesmo quando o outro não me confirma o tempo todo. Mas o desenvolvimento não para aí, porque aos poucos essa criança vai saindo desse lugar de majestade e vai encontrando outra realidade. Ela percebe que existe um mundo, que existem expectativas, que existem olhares, que existem demandas. E aí entra um outro conceito. O ideal de eu. Se o eu ideal é essa base mais primitiva, o ideal de eu já é outra coisa. Tem mais a ver com a imagem que eu preciso alcançar para continuar sendo amado, reconhecido e valorizado. E o sujeito começa a pensar: o que eu preciso ser para ter lugar no olhar do outro? O que esperam de mim? Como eu posso me comportar? O que eu preciso entregar para ser alguém? Então, o ideal de eu está muito ligado às exigências que vêm externas e que vão sendo internalizadas. A mãe queria uma filha exemplar, o pai queria um filho forte, a escola valorizava a perfeição, o ambiente premiava a obediência, produtividade, adaptação. Tudo isso vai formando um ideal, um modelo, um deve ser. O sujeito passa a se orientar por esse lugar. Isso por si só não é um problema. Todos nós precisamos, de alguma medida, nos orientar por referências externas. A questão é quando o ideal de eu cresce demais. O eu ideal passa a ficar frágil. É aí que o sujeito perde a base. Ele passa a viver só de exigência. Ele funciona, ele entrega, ele corresponde, mas por dentro ele não sente consistência. É como se a vida fosse toda organizada em torno de uma pergunta silenciosa: o que eu preciso ser para merecer amor? E aqui muita gente começa a se perder. Porque quando o ideal de eu domina tudo, a pessoa vive tentando corresponder a essa imagem e se afasta da própria experiência. É alguém que pode estar adaptado demais, muito eficiente, muito correto, mas que no íntimo vive cansado, vazio. É com a sensação de que nunca é suficiente. Então, de um jeito simples, eu diria assim: o eu ideal sustenta, é a base. O ideal de eu, ele exige. Um dá raiz, o outro dá direção. Mas quando a direção aparece sem essa raiz, o sujeito se perde. Isso aparece muito na clínica, pessoas que viveram tentando corresponder, tentando acertar, tentando ser aquilo que era esperado, mas que em algum momento se olham e não sabem mais quem são. Porque uma coisa é crescer e entrar no mundo, outra coisa é precisar se abandonar para ter lugar no mundo. Talvez por isso tanta gente hoje funciona assim, mas por dentro sente que nunca chegou em si.
E quando isso acontece, a análise pode se tornar justamente esse lugar em que o sujeito começa a se diferenciar o que nele é exigência e o que nele é verdade, o que foi construído para sobreviver e o que pode finalmente começar a existir. No próximo conteúdo eu quero avançar um pouco mais nisso e falar do que acontece quando a pessoa fica nesse lugar frágil, à deriva, passa a depender demais do outro para se sustentar. É aí que nasce aquele eu frágil, a deriva que depende do olhar do outro. O eu ideal sustenta, o ideal de eu exige. Um dá raiz, o outro dá direção. Quando a direção sem raiz, o sujeito se perde. O problema começa quando, para ter lugar no mundo, a pessoa precisa se abandonar.